Boa noite, boa noite, boa noite. É estranho falar boa noite, né? Porque eu falo bom dia. É mais fácil, bom dia, bom dia. Desembaraxando, episódio 104. E é o primeiro que a gente tá fazendo agora nesse horário da noite aí, né? Fazemos todo dia cedo e agora estamos fazendo à noite, né? Obrigado a você que está conosco. Você que está vendo isso aqui ao vivo, boa noite. Eu tenho que cuidar para não falar bom dia. Você que está ao vivo, boa noite. Você que está vendo o conteúdo gravado, boa noite, bom dia, boa tarde. É isso aí, tá? Desembaraxando de segunda a sexta-feira, é às 6 horas da manhã. Sábados, domingos e feriados, horários alternativos. E aí resolvemos fazer alguma coisa agora à noite, nessa quarta-feira noturna. Então vamos ver essa experiência de fazer o Desembaraxando à noite. Mas agradeço a você que nos tem acompanhado todas as manhãs, 6 da matina, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E sábado e domingo faço um pouco mais tarde, né? Porque aí também não aguento, né? Então a gente faz um pouco mais tarde, por volta de 7h30, 8 horas, no sábado e no domingo. E são lives maiores nesses dias, né? As lives da semana é mais curtinha. 20 minutos ali, porque tem os meus afazeres, eu vou fazer minha caminhada e faço meus atendimentos depois, então não dá para ficar muito tempo na live, né? Mas agora à noite estamos aqui. Boa noite, Silvana, boa noite, é isso aí. Então, é um prazer estar com você aqui, tá? Nesse tempo. O Desembaraxando fala sobre vários assuntos assim, claro que destacando a questão da vida emocional, que é o nosso trabalho, né? Meu trabalho consiste nisso, em atender as pessoas, né? Enfim, trabalho de psicologia, de psicanálise, é tudo isso aí, né? E ficar um pouco por aqui para compartilhar alguma coisa e aprender. Todo o tema do Desembaraxando, ele é feito com muito carinho. Então lá falamos algumas coisas todas as manhãs. E eu juntei aqui que eu fiquei pensando, o que eu vou falar nesse Desembaraxando da noite, né? Então eu fiquei pensando o que eu vou falar. Aí eu fiquei olhando aqui os temas que já foram trabalhados aqui no Desembaraxando. E aí eu olhei todos os temas que falamos nessas lives. Hoje é a live 104. E eu peguei 5 temas ali. 5 temas que eu vi que foram os que mais deram conversa. Os que mais deu papo, vamos colocar assim. O pessoal participou bastante, né? O pessoal tem muita participação. Então, eu peguei esses 5 temas e eu quero juntá-los aqui para a gente poder então fazer uma coisa só. Colocar tudo dentro do liquidificador e ver o que sai desse negócio aqui. Para a gente poder falar e compartilhar e crescermos juntos aqui através dessa live, né? Teve uma live do Desembaraxando que falamos sobre a culpa. Falamos sobre a culpa num assunto. Então, o meu não tá péssimo não, o meu tá bom, Silvana, enfim, deve ser aí, né? Mas vai estar gravado depois você assiste, se caso não der para assistir muito agora, tá? Um assunto foi sobre a culpa, um outro assunto foi sobre as crenças, não tô falando de religião, é crenças no modo geral. Falamos um tema sobre a autoimagem, um outro tema sobre assertividade e um outro tema que pena. Queda de energia, né, Silvana? Puxa vida. Espero que fique melhor aí, viu? Outro tema, assertividade. E um outro tema, me cobro demais. Então, pessoas que se cobram demais. Então, eu juntei me cobrar demais, assertividade, autoimagem, culpa e crenças. Aí mistura tudo esse negócio aí e vamos ver o que dá nesse tema. E o tema que a gente pensou para hoje à noite é o seguinte... Abre aspas, né? O peso que eu carrego. Como as crenças, as culpas e a autocobrança moldam quem eu sou. Então vamos falar um pouco desse negócio aqui, tá? Juntando todos esses temas aqui dessa noite, tá? Então, vamos começar aqui trocando uma ideia, né? Vamos pensar assim, ó. Muita gente acaba não percebendo mas a forma como se vê, não se percebe, né? Mas a forma como se vê e se cobra
é muito moldada pelas crenças invisíveis que a pessoa carrega e muitas vezes desde cedo. Desde quando a pessoa era piquititinha. Ela já tem umas cobranças assim. Então, repetindo aqui, ó, muita gente não percebe, mas a forma como se vê, a forma como se cobra e a forma como se culpa é moldada por crenças invisíveis que carrega desde cedo. Então, deixa eu começar a nossa conversa com isso aqui, né? Então, crenças invisíveis que carrega desde cedo. E como eu falei agora há pouco, falando de crença, não é falar de religião, não é nesse sentido crença, mas são alguns conceitos que eu tenho na minha vida, algumas ideias que eu tenho na minha vida, que eu acredito muito nelas, né? E é baseada no que, Bará, essas crenças? Baseada na história de vida de cada um. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu modo de pensar, o modo de interpretar a si mesmo, o modo de viver a vida, né? Então, cada um vai ter, assim, umas crenças, né? Umas crenças que algumas delas ajudam a pessoa, mas tem crenças que atrapalham a pessoa. E essas crenças são construídas durante a vida, né? E essas crenças vão interferir o modo como a pessoa se enxerga, o modo como a pessoa vai ter o nível de cobrança, pode ser uma grande cobrança que ela tem, se cobra demais da conta, e também a culpa. E às vezes a pessoa nem sabe direito porque tem culpa, mas ela se sente culpada por alguma coisa. Então pensa bem uma cabeça dessa então, né? Com tudo isso junto. Com tudo isso perturbando a mente o tempo todo e fazendo uma salada na cabeça da pessoa, né? Então as crenças invisíveis, eu penso assim, aquele começo da nossa vida é o começo das nossas grandes identificações, né? É o momento das nossas grandes marcas da nossa vida. E são momentos ali que a gente vai ter os grandes conceitos da vida que são mais introjetados. E isso pode durar toda a nossa vida. Fica muito marcado na gente, né? Por mais que eu tenha outras vivências, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha mudado de casa, mudado as minhas amizades, conhecido outros contextos, e muita coisa vai me ajudar a evoluir e a mudar, mas tem aquelas crenças que muitas vezes ninguém sabe, e nem eu sei direito nomear isso, mas eu sinto que alguma coisa assim me conduz, né? Eu sinto que alguma coisa assim eu acredito. Aí vai influenciar no que eu já falei. Na autoimagem, na cobrança e na culpa, né? Então eu quero deixar aqui uma pergunta para você ir pensando agora nessa live do Desembaraxando aqui, né? Se você pudesse largar um peso emocional hoje, qual que você largaria? Então é peso no sentido assim metafórico, mas peso emocional. Porque assim, se nós não vigiarmos e não nos cuidarmos bem, nós, além de carregarmos as nossas bagagens emocionais, nós podemos carregar coisas que não são nossas. Você pensa muito nisso aí? Então, por exemplo, muitas pessoas carregam bagagens que não são suas, que não são delas, né? Mas elas vão carregando a vida inteira e elas vão entendendo que isso é normal. E quem está em volta também vai entender que isso é normal. E a pessoa vai ser aquela que vai receber tudo que é dos outros, ela tem que ser o tempo todo disponível para os outros, ela vai ter que estar sempre ali servindo extremamente aos outros, e são pessoas que vão ter uma dificuldade muito grande de se observarem, uma grande dificuldade de fazerem coisas para elas mesmas, de terem momentos de prazer com elas mesmas. Então a pessoa que vai carregando muita bagagem, além de carregar as próprias bagagens, vai carregar muito o que é do outro. E o pessoal em redor começa a pensar que é normal isso, né? Vai jogando nas costas do outro essas bagagens, né? E a pessoa vai tomando um lugar muito central, assim, onde ela está. E o pessoal começa a folgar mesmo, né? E a pessoa em questão, que carrega muita bagagem, ela pode acostumar com isso, né? Ela acostuma com isso.
E ela começa a pensar assim, tá, Baracho, eu sei que tá muita coisa, né? Eu sei que eu carrego muita coisa que não é minha. Mas também se eu largar tudo isso, o que vai sobrar? Quem serei eu sem isso? Quem sou eu sem essas coisas na minha cabeça? Porque a pessoa foi acostumada, né, gente? Então, a pessoa vai aprendendo, ela aprendeu na vida dela, que o laço afetivo dela, que o modo dela fazer o afeto, é ficar aliviando para os outros. E ela alivia extremamente para os outros e pouco alivia para si mesma. Então a pessoa vai ter um nível de cobrança muito grande, ela tem uma autocrítica muito grande, e aí o foco dela vai ser sempre aliviar para os demais, né? Porque ela vai entender também que se ela faz isso, ela vai ser amada, ela vai ser valorizada, ela não vai querer desagradar ninguém, ela não vai querer decepcionar as pessoas. Então fica essa marca na pessoa. A pessoa carrega tanta coisa que é dos outros que ela também já está acostumada com isso. Então se ela esboça parar de carregar, ela tem esse pensamento: quem serei eu sem isso? Você passa por isso? Você já conheceu alguém que passa por isso? E a pessoa não consegue soltar. Ela não consegue soltar esses pesos, né, que vem na vida. Ela não consegue fazer isso. Eu já vi muitas pessoas em terapia que falam isso, né? Que falaram isso. Que, Baracho, mas ela tem um rigor muito grande. Ela se cobra. Ela carrega o que é o dos outros de modo excessivo. E a pessoa começa a falar assim, mas se eu largar tudo isso que eu me construí a vida inteira, eu vou estar perdida se eu largar tudo isso. Quem sou eu sem essas coisas, né? Quem sou eu sem esses pesos? Quem sou eu sem essas bagagens? Porque a pessoa vai entender que isso, de certa maneira, é o modo que ela entende do afeto. E ela vai entender que as pessoas vão dar amor para ela. E não é assim, né? Mas é melhor ter isso do que não ter nada. Aquela ideia de alguma coisa familiarizada do que lidar com o desconhecido. Então a pessoa fala assim, se eu soltar tudo isso, Baracho, eu posso estar perdido. Na verdade, se soltar isso, você pode estar livre. Já pensou nisso? Já pensou que não é perdido que você vai ficar se você largar esses pesos excessivos aí dos outros e olhar para você, sem achar que é egoísmo? Você pode estar livre. Você vai ficar livre. Mas ficar nessa questão excessiva de ficar carregando o peso emocional, o peso dos outros, vai ter a ver em ser uma pessoa que sempre cede. Como é que é você com isso aí? Você é uma pessoa que cede demais, sempre cede. Quem conhece você nem precisa insistir, nem precisa forçar, porque você já aceita, você já cede, você flexibiliza sempre a sua vida em favor do outro, você sempre, enfim, afrouxa. Só que esse afrouxar, esse ceder, atrapalha muito você. E aí a sua vida não acontece no que você quer, porque você não é prioridade da sua vida, e não fecha o filtro com isso, né? Não estou falando aqui a questão de só pensar em você e de ser egoísta, mas é pensar em você de um modo saudável, de um modo tranquilo, de um modo normal, né? Mas aí, por eu não querer frustrar as pessoas ao meu redor, eu acabo me colocando por último. Nem por último, né? Porque o último ainda é um lugar, né? Então a pessoa nem lugar tem. Ela não tem um lugar na própria vida. Isso é muito sério, né? Pessoas que não têm um lugar na própria vida. A vida dela é invadida pelos outros, né? Então quando a pessoa fica nesse comportamento, a pessoa, nós, né? Quando ficamos nesse comportamento exagerado de tão somente ceder em favor do outro, cada vez que eu cedo, é como que se uma luz se apagasse dentro de mim. Já parou para pensar isso? Observe você aí. Você que cede ao extremo. Cada vez que você cede, é como se uma luz se apagasse dentro de você. E um dia você pode estar apagando a última luz acesa dentro de você. Isso vai para onde aí? E vai para onde? Aí vem aquelas conversas, né? Porque agora é tarde demais. Por que eu não olhei isso antes? Tudo bem, né, Baracho? A gente vai ter um momento assim de ficar numas fantasias, até pela imaturidade, né? Tem coisa que vai vir somente com a maturidade, com as vivências, embora alguns aí tenham uma idade cronológica muito alta e parece criança.
Aliás, pior que criança. A pessoa não entendeu qual que é a dela nesse planeta aqui, né? Mas enfim, então, ó, falamos por enquanto aqui de pessoas que não percebem, mas o modo como ela se vê, se cobra e se culpa é modelado por essas crenças invisíveis. Quais são as crenças que você possui, que você percebe, aquelas narrativas que meio ali parece que está morto, mas não está, mas ela é viva e ela conduz muito a sua vida. E nas horas que você mais precisa de você, elas vêm de um jeito que podem ajudar, aí são as crenças muito boas, mas podem atrapalhar você. Aí a pessoa se auto-sabota, aí a pessoa somatiza, aí a pessoa se agride, não de se bater assim, mas ela faz alguma coisa com o qual ela mesma atrapalha o seu caminho. Então quando fala de autoagressão, não é tão somente se machucar, assim, essa coisa clássica de autoagressão. Quando a pessoa somatiza, ela pode estar se agredindo com isso, e a somatização vai impedi-la dela alcançar alguma coisa, porque ela não está muito pronta para fazer, não está muito pronta para fazer isso, e nem está querendo fazer isso muitas vezes, né? Então tá. Como é que essas questões de cobrança, culpa, crença, assertividade e autoimagem, elas podem se juntar assim, para a gente poder entender alguma coisa para a nossa vida? Quando falamos de crenças, eu estou falando também daquelas ideias que, principalmente, elas são herdadas na família. E toda família vai ter o seu lema, toda família vai ter sua narrativa, vai ter aquele discurso que perpassa as pessoas, que pega uns mais do que os outros, mas aquilo coloca assim a família como um grupo muito coeso, vamos colocar assim. Mas tem crenças que não são bacanas de ter, tem crenças que atrapalham, que vêm à tona o meu melhor, né? Aí são crenças que me inibem, que me dão medo, que eu fico ali parado, tudo no campo do pensamento, né? Então aquela voz interna que berra na nossa cabeça, aquela voz interna que na verdade é o quanto que eu tenho do outro em mim, dos outros em mim, né? Porque todos nós temos uma história transgeracional, os nossos antepassados, cai barato. O que você vai falar agora? Não fecha o filtro, tá? Mas estou falando tão somente na questão da cultura de cada família. E tem coisas que vai durar muitas gerações mesmo, né? Coisas boas e coisas ruins. Então, observa aí no seu contexto familiar aquelas crenças que enfim, que acabam moldando o seu modo de pensar, que acabam moldando o seu modo de viver a vida. São crenças que te ajudam, que te atrapalham, né? Grande brother Matheus, abraço. São crenças que fazem você se sabotar, que fazem você ir para trás. Então, essas crenças têm a ver com aquela voz interna que berra dentro da gente, né? E quando eu mais preciso de mim, essa voz interna que muitas vezes é de um outro que está em nós, né? Nossa família, elas travam a gente. Quem você está pensando que você é? Quem que você pensa que é fazer tal coisa? E você agora é um traidor da gente aqui, você mudou, né? É engraçado isso, né? Eu vejo na terapia a pessoa quando começa a se escutar e ela começa a se apropriar do seu desejo e se apropriar da sua singularidade. Alguns do entorno dela não vão gostar disso, né? E vão falar que ela tá muito arrogante, que ela tá se achando, que ele tá se achando. E não tem nada a ver com isso. A pessoa tá tão somente querendo viver e viver o seu próprio desejo. Quem tinha ganhos secundários vai achar ruim mesmo a pessoa, né? O Freud já falava isso, né? O Freud falava que nem sempre a família de quem está em terapia vai gostar da terapia daquela pessoa. E não é porque está sendo ruim a terapia. Está sendo boa demais. Porque a pessoa está se reposicionando frente à vida. A pessoa está revendo as crenças que ela herdou e colocando novas crenças na sua vida. Dá-lhe furacão. Quais são as suas crenças, né, pessoal? Então é nesse sentido, tá? Então falamos de crença. Não podemos deixar essas vozes tomarem conta de nos dominar. Muito bem, Matheus. Temos que ser fortes e sólidos para combater o bom combate. Legal essa frase aqui. Combater o bom combate. Legal, é isso aí. Muito bom. Então, ó, a autoimagem, que é uma outra coisa. Falei das crenças, né?
A autoimagem, obviamente, tem a ver com o modo como nós nos vemos. Só que nós podemos, de acordo com o modo como nós nos vemos, nós podemos nos deformar. Aí volta nas crenças. As crenças que eu tenho, aquelas que não são bacanas, elas são tão complicadas que elas podem atrapalhar a minha autoimagem. Observa aí. Observa se a sua autoimagem, naquilo que é ruim, que você não dá conta, ela não tem a ver com uma crença que você tem. E a autoimagem, e a nossa autoimagem, para que ela se construa, eu precisei de alguém para me educar, para me ensinar, para eu poder viver. A relação com as pessoas vão fazendo a gente moldar o nosso ser. Mas eu posso ter uma autoimagem, na verdade, que é mais aquela preocupação que eu tenho com o que estão pensando de mim. Você é assim? Tem muita gente que é assim, né? Que é muito preocupada com o que estão pensando dela. Ela é muito refém do desejo do outro, né? Então a pessoa, ela vai se tratar, ela vai ser tratada de acordo com o modo como ela se trata. Observa isso aí, tá? Muitas vezes, o modo como o outro me trata e eu tô achando ruim, vai ser porque eu me trato já assim. Então a autoimagem, ela pode ser muito construída a partir das crenças que eu tenho. Crenças que não são boas, né? Crenças que me põem para baixo. E aí, a nossa autoimagem também, ela pode ser muito do modo como ela é, por causa de sentimentos de culpa, né? Então, por exemplo, as nossas ações não correspondem às crenças que aprendemos. Então, a gente tem crenças muito boas que aprendemos, mas eu não consigo viver de acordo com isso. Eu não acredito, eu não me acho capaz, eu posso me achar culpado. Aí é aquela culpa tóxica, né? A pessoa tem uma culpa o tempo todo. A culpa, porque a culpa vai servir como uma autopunição. É o tempo todo procurando reparar uma coisa que nem sabe direito o que é, ou até sabe, e a pessoa tem uma tendência em trazer tudo para ela. Tudo tem a ver comigo. Tudo aconteceu porque eu falhei. Alguma coisa que eu não observei. É uma cobrança excessiva por perfeição. É um sarrafo muito grande de idealização. Eu deveria ser assim, mas deveria por quê? Deveria por causa de quem? Quem te ensinou a pensar assim? Quem te fez pensar desse jeito, né? E esse lance da culpa é uma coisa muito complicada, né? Aí a pessoa pode ter sido criada ou vista pela família como aquele filho bonzinho, aquela filha boazinha, aquele filho que é pau pra toda obra, que não fala não pra ninguém, que tudo que apresenta aceita, cede, participa, responde, não fala não. E essa pessoa percebe que ela tem uma certa gratificação, nem que for uma paz de espírito dela mesma. Mas ela não consegue, então, ficar livre disso tão facilmente, né? Aí vem a culpa, né? Então essa autocobrança. E a autocobrança, ela tem a ver com isso também, né? A pessoa com autocobrança, ela fica sempre se cobrando para poder compensar uma chamada culpa que ela tem, ou alcançar um tal do ideal que ela tem que ter assim. Eu deveria ser assim, eu deveria. Passa a vida inteira pensando em ser de um jeito e acaba não olhando o modo como é, que não necessariamente é ruim, né? É aquela ideia que o que é do outro sempre é bom, né? Aquela conversa, né? Então essa cobrança excessiva, ela pode fazer o quê? Eu acabo deixando de ser quem eu posso ser, deixando de ser quem realmente eu sou, por causa dessa autocobrança. E aí é claro, né? As crenças interferem na autoimagem, a autoimagem vai interferir gerando culpa, a culpa com essa autocobrança, e aí tem a questão da assertividade, né? Então, quando a pessoa tem todo esse peso na sua cabeça, ela não consegue ser assertiva, porque ela vai sempre achar que está errada, então ela não vai se posicionar assim em prol de si mesma, na ideia boa da palavra. É só para se criticar, é só para se rebaixar, é só para poder ser punido, é para carregar o peso dos outros, a bagagem dos outros. Aí sim ela age, né? Só que quando a pessoa é assertiva, ela tem a oportunidade de não carregar cargas.
principalmente as que não são delas, né? E aí volta naquele assunto que falamos no começo, da questão das bagagens, né? A pessoa carrega muita bagagem. Então a pessoa que não é assertiva, ela carrega cargas, né? É legal você ver pessoas que são assertivas, que com educação, não é ser grosso não, que há quem pensa que ser assertivo é ser grosseiro. Não, tem pessoa grosseira, mas a assertividade, normal. Você fala o quê? Não quero, não vou, não aceito, não concordo, e tá tudo bem. Ah, mas eu vou desagradar a pessoa. Aí volta aquela neurose, né? O que vão pensar de mim de acordo com isso que eu tô fazendo? Eu não tô sendo muito egoísta, eu só não penso em mim. Quando que você pensa em você? Esse tipo de pessoa assim, que é extremamente pro outro, quando que ela é pra ela? Nunca é pra ela. Mas qualquer sinal assim de posicionamento, a pessoa já vai achar que ela é egoísta. Aí ela vai ter uma tendência a ter uma autocobrança, a se criticar ao extremo e volta na estaca zero. Aí volta naquela posição de sempre, né? Então, que sinais, Baracho, existem para mostrar que eu estou nesse ciclo aí? Tudo esse bololô junto aí. Autocobrança, culpa, falta de assertividade, crenças que não nos ajudam, uma autoimagem distorcida e blá blá blá. Quais são os sinais? Quais são os sinais, Baracho? Mostre-nos os sinais desse negócio. Calma, né? Ó, vai ter a pessoa que ela tem uma dificuldade de descansar, porque ela já vai se sentir improdutiva, então a pessoa não desliga, ela tem que estar sempre assim, alerta, se mostrar fazendo alguma coisa. Se ela é surpreendida, meio parada, ela fica mal. Complicado, né? Aí vem a pessoa que pede desculpas excessivamente. Tu deve conhecer alguém assim, né? É um excesso de gentileza, de educação, de não incomodar, mas tá demais também. E tudo que excede não é bom, né? Então a pessoa acaba pedindo desculpa até pelo fato dela existir. É tão neurótico o negócio que ela pede desculpas excessivamente. Quer dizer, é o tempo todo buscando a validação do outro, a aprovação do outro. É o outro que vai ditar se eu estou certo, se eu estou errado, se eu sou bom, se eu sou mal. Isso é complicado. Então, quando a pessoa também se sente menos, ou quando erra, ou quando não cumpre as expectativas. É o tal de atender às expectativas das pessoas, é o tal de imaginar o que estão pensando de mim. E essa pessoa que não pode errar, ela cria um padrão muito alto, ela cria um sarrafo muito alto de ideal de eu, de ideal de ego, de um ser correto. Só que o padrão realmente não erra. Só que nós erramos. E pessoas assim se torturam demais porque não dão conta disso. E aí vão ser pessoas também que vão ter medo de pôr opinião, pôr o que pensa, para evitar conflito. Quantas pessoas, quando são perguntadas, falam assim, o que vocês quiserem aí, tá tudo certo, né? Até para pedir um negócio de comer, seja uma pizza, um lanche, alguma coisa, um grupo lá vai pedir, o que você quer? A pessoa nisso aí, que a gente pensa que esse negócio não tem nada a ver, né? Responder nesses ambientes assim, lúdicos, de comer um lanche, não, não é nada não, eu só quero estar de boa. É sim, né? Eu abro mão do que eu penso nesse contexto e abro mão em outros contextos também. Então a pessoa não quer conflito. Então, ok, ninguém quer ter um conflito, mas quando é necessário para ajustar alguma coisa, se tiver que ser pela via do conflito, vai ter que ter conflito, A vida não é ficar ileso, a vida não tem como ficar ileso. A vida tem a ver com ter arranhões, com ter esses confrontos, vamos colocar assim. Somos diferentes, né? Então essa questão é séria. E também aquela ideia de ficar pensando assim, né? É pensar mais no que os outros vão pensar no que a pessoa em si pensa. É mais refém do desejo do outro, é mais refém do pensamento do outro do que bancar a própria singularidade. Então você vê, quando eu posso ver que eu estou preso nesse ciclaço, nesse baita de um ciclo, quando eu tenho dificuldade de descansar, porque me acho improdutivo, quando eu peço muitas desculpas, quando eu me sinto menos porque errei e porque não cumpri uma expectativa, quando eu evito pôr opinião para evitar conflito,
e quando eu fico preocupado mais do que estão pensando de mim do que eu penso de mim. Você não é a visão do outro. Você não é a interpretação que o outro faz. Ele faz baseado nele. Você é o que você tem que bancar. Mas, Baracho, porque é difícil. Porque é difícil mudar tudo isso, né? É difícil mudar porque temos medo de não pertencer mais, né? É o medo de perder o pertencimento da família, dos amigos, do grupo, do trabalho, da igreja, enfim, né? Então a pessoa por ter medo do desamparo, que ela acha que vai ter, ela prefere muitas vezes uma relação ruim. Ela prefere uma relação ruim, vai levando, do que ficar sozinho. Como se sozinho só fosse uma coisa ruim. Nós temos que ter a capacidade de estar só em nossa vida. Que na verdade é estar conosco. Quem não consegue estar consigo mesmo vai demandar muito do outro, ou vai não querer ninguém também, não vai conseguir relacionar bem com o outro, mas é complicado isso. Então a pessoa vai ter uma dificuldade em quebrar o padrão por medo de perder esse pertencimento. E também ela não descola desse padrão porque ela não consegue ficar sem se identificar com esse papel. Como assim, Baracho? A pessoa fala assim, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim. Parece que é um conformismo, mas na verdade é um desespero em se agarrar em algo. Porque quem sou eu sem isso? Por pior que seja isso, quem sou eu sem isso? Então a pessoa tem uma identificação com esse lugar, com esse papel. E é claro, né? A pessoa vai ter os seus mecanismos de defesa. Ela vai ter negação, ela vai falar que não se cobra tanto assim, mas ela se cobra. Ela vai ter racionalização, porque ela vai ser muito exigente com ela, querendo o melhor sempre. Mas quando essa pessoa vai entender que tem o melhor, se ela é tão exigente, nunca vai ser melhor. Então ela vai estar presa nesse negócio. Né? E uma dificuldade de enfrentar o novo, prefere repetir o conhecido do que observar o novo. É a pessoa que não consegue fazer a travessia para olhar o que está do outro lado do rio. E é assim, pessoal, na vida vai ter uma parcela do nosso ser que vai ter que conviver com o chamado não saber. Faz parte da vida conviver com a parcela de um não saber. Mas nós queremos saber tudo, né? E não vai dar certo isso. Então, é importante isso. É se haver com uma parte que não sabe. É isso aí. E nós somos seres faltantes. Não somos seres completos, né? E é importante eu quebrar isso, esses padrões, até para eu poder aprender a ficar sozinho e respirar um pouco. Tem gente que é fundamental ficar um pouco afastado para respirar. Ela está em alguns contextos que não deixa ela respirar. Você não passa por isso aí? Tem gente que se você demole, ela não deixa você respirar. Ela quer que você viva em função dele, em função dela. Vira uma codependência já. E se você tiver culpa e for muito autocrítico, você vai se achar responsável por alguém, por alguma coisa que não é da sua responsabilidade. Então, fica difícil quebrar o padrão. Bem difícil, né? Então tá. Ô Baracho, quais são alguns caminhos para se libertar de tudo isso, né? Observe essas crenças que você está tendo. Revise essas crenças o mais rápido possível. Porque você fala assim, será que essa crença que eu tenho é minha? Ou eu aprendi de alguém? Observe isso aí, né? Porque muitas vezes nós sofremos por causa do trauma de outras pessoas. Pessoas nos usam para poder aplacar o trauma que é delas. E eu fico ali, recebendo coisas que eu nem estou entendendo. Mas aquilo pega na gente. Então começa aí, né? Revise as suas crenças, tá? Primeira coisa é essa. Procure construir uma imagem mais realista de você, tá? Então observe sim as suas virtudes, tá? Não se ofenda, não fique mal ao ver que você tem qualidades, tá? Tem gente que não dá conta de um elogio e quando triunfa até adoece.
Tem gente que fica mal quando se dá bem. Quer dizer, é mais fácil só realçar a limitação, só o defeito. Ah, Baracho, eu não quero ser arrogante. Tudo bem. Não é bacana ser arrogante, ser soberbo. Mas ficar para baixo também o tempo todo, achando que é bonito isso, não é bonito não. Então observa essa questão, né? Então, construir uma imagem realista. E para que você construa essa imagem realista, exerça a presença, olha mais para o que você está fazendo, olha mais para você, se relacione mais com o que você está fazendo, porque o nosso tempo atual é um tempo de muito piloto automático. A gente vai passando a vida sem olhar a vida. Quando vê o filho cresceu, quando vê aquela casa demoliu, virou um prédio, eu não estou vendo nada, eu não estou me vendo. Porque é uma frequência muito grande de fantasias, de cobrança, de culpa que molda a minha cabeça e parece que é verdade. E eu fico preso nisso. É aquele hamster que anda naquela rodinha lá, né? Então, mas ok, Baracho. Ainda que você fale tudo isso, eu me sinto culpado por algumas coisas. Ok, o ser humano pode ter culpa realmente, né, de alguma coisa. Mas seja uma culpa que leva você a ter um ajuste disso, tá? Tem coisa que vai ter uma marca que não desfaz mais, mas que pelo menos você mude o modo de pensar em relação a algumas coisas, tá? Porque vai ter aquela culpa que é paralisante, né? Que a pessoa não se permite nada na vida, que ela tem que pagar a vida inteira e muitas vezes ela não fez nada. Então somente ela tem sido ela, mas ela interpreta alguns olhares dos outros como julgamento já. E será que isso acontece mesmo, né? Então, por exemplo, uma outra coisa importante, praticar a assertividade. Comece a falar não, aprenda a falar não. Quanto mais eu falo sim pro outro, mais eu falo não para mim mesmo. Então é isso aí. Então para você é difícil falar não? Então observa isso. Cada vez que você concede e cede em favor de alguém, você está apagando uma luz dentro de você. Já falamos sobre isso aqui antes, né? Então observa essa questão, tá? E reduzir essa autocobrança aí, né? Enfim, trocando as metas impossíveis por passos consistentes. Não fica olhando só o que está faltando, mas observa o que você já conseguiu. Celebre o que você já conseguiu nesse sentido. Então essa junção de culpa, de cobrança, uma autoimagem distorcida, falta de assertividade e umas crenças das mais complicadas possíveis só tende a detonar a gente, né? E o tempo, Baracho, como é que tá o tempo? Ah, o tempo tá sol, tá chovendo, tá frio, tá calor, sim, mas o tempo tá passando também, galerinha. O tempo tá passando. E eu quero ler uma frase para você aqui, ó. O peso que você carrega não é prova de força, é prova de que está vivendo para alguns padrões que talvez nem sejam seus. Então, eliminar cargas que não são nossas, praticar assertividade, observar melhor você, não que você acha que estão olhando de você, porque até aquilo que eu acho que estão olhando em mim, pode ser eu que estou me olhando assim e eu projeto na outra pessoa. Então observa isso também. E é claro, né? Procurar ajuda das mais variadas sempre é bom. Observa com quem você está ficando perto. Observa quem que você permite que influencie a tua cabeça. Que conteúdo você está consumindo que pode estar detonando, né? E aquela coisa toda. Então juntamos aqui os 5 grandes temas das lives já realizadas aqui do Desenho Barachano, né? Me cobro demais, assertividade, autoimagem, culpa e crenças. Toda essa salada gerou o tema dessa noite. Qual o tema? Abre aspas. O peso que eu carrego. Qual peso? Através de crenças, através de culpas e através de autocobrança, podem moldar quem eu sou. Mas tá em tempo de observar isso, né? Essas crenças, essas culpas, essa autocobrança, para que eu possa me apropriar do que realmente tem a ver comigo. Baracho, nem sei quem eu sou.
Então é tempo de você permitir-se. E no começo pode ser assim uma coisa mais silenciosa, mais sem muita palavra, porque não está acostumado a ser você. Mas vai observar as coisas, vai observar a vida, vai ver as pessoas e começa a ver o que você pensa sobre. Desenvolva aquilo que é do teu campo, do teu ser, e não do que é o do outro. Porque tem gente que é mal acostumada que não vai deixar você respirar e vai fazer você se sentir culpado, vai querer te impor uma autocobrança, vai querer mexer nas suas crenças e vai querer que você carregue um peso que não é seu. Todo mundo tem direito de ser quem é, né? Mas para alguns isso é muito complicado, né? Então a ideia de hoje aqui é desembaraxar nesse sentido. Se você perdeu o começo dessa live aqui, volta para assistir tudo, volta para ver tudo aqui. E se você lembrou de alguém que deveria muito ver, deve muito ver esse conteúdo, compartilhe com essa pessoa agora esse conteúdo. Mostra para ela, faz ela assistir e manda para mais pessoas você conhecer. Maravilha? Beijo no coração. Sou muito grato aqui a sua atenção. O Desembaraxando é de segunda a sexta, 6 horas da manhã. Hoje foi extraordinário aqui, foi noturno, né? Segunda a sexta, 6 horas da manhã. E depois fica gravado aqui no Instagram, no nosso Facebook e no nosso YouTube. E sábados, domingos e feriados são horários alternativos. Maravilha? Que bom que você esteve aqui nessa hora. Valeu pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua atenção. E até o próximo Desembaraxando. Valeu, valeu, valeu.